Olá, Nicolas. Estamos em mais uma verificação e correção do seu exercício E5 no curso de MS Project. Ao abrir seu arquivo, receba informação sobre links dinâmicos. Já falei sobre esse aviso nas verificações anteriores. Vou manter esses links. E agora, receba informação de que esse projeto não usa recursos próprios, mas que ele compartilha com o pool de recursos. Nesse primeiro momento eu não vou querer abrir, vou dar OK. E pela primeira vez no nosso curso, temos dois arquivos para verificar. Apesar de serem arquivos do mesmo projeto, são dois arquivos diferentes, que é o pool e o exercício em si, o E5. Nesse exercício, começamos a falar sobre recursos, começamos a inserir no project esses recursos, alocar os recursos nas atividades do projeto, verificar os níveis de quantidades e esforço necessários e existentes nessas atividades, ou ainda verificar premissas de trabalho para garantir que os recursos necessários estejam compatíveis com os recursos existentes. Então a gente aloca esses recursos, a gente determina as quantidades desses recursos, as suas características, e assim a gente tem limitações. São essas limitações desses recursos, já que a gente não tem tudo que a gente quer ou que a gente gostaria de ter, e temos recursos limitados. E com certeza deve ter aparecido alguns problemas no seu cronograma, conforme você havia planejado anteriormente, por conta dessas limitações desses recursos. Então, você começa a ter um outro cronograma devido a essas limitações. Nesse exercício, começamos a produzir também alguns modos de apoio ao gerenciamento de recursos humanos, materiais e despesas. Então a gente tem bastantes modos, bastantes visões nesse exercício. Vou começar vendo aqui se você fez todos os passos. Então temos o passo 8, 13 e 14, na parte task, parte tarefas. Temos o passo 9, na parte recursos. Provavelmente você não vai ver os outros aqui, que são o 9, o 10, o 11, o 12, o 12PS e o 14H. Então, uma coisa interessante de falar é que no project ele divide task e recursos, tarefas e recursos. Então, nas visões, tabelas, elas são divididas no project. Então, nas visões temos essa linha pontilhada que você consegue ver aqui. O que fica para cima é do tipo task, o que fica para baixo é do tipo recurso. Então vejo que aparentemente você fez todos os passos. Vou ver se você fez corretamente. E outra coisa importante de comentar é que a partir desse exercício começamos a entrar numa nova etapa do nosso curso. Então é importante você ter compreendido toda a teoria que ficou para trás, da parte da etapa de planejamento, da etapa de gestão de tempo, da etapa das atividades, porque a partir de agora, se ficou alguma coisa não compreendida, ou se ficou algum gap nesse entendimento, ou um gap na teoria, você vai ter problemas na execução dos próximos exercícios. E a partir de agora, com a metodologia do nosso curso, a gente compreende que você já adquiriu uma maturidade tal da ferramenta que nós, tutores, também não precisamos ficar verificando se você fez todos os passos, todas as tabelas corretamente. Você já aprendeu isso nos outros 4,
5 exercícios para trás, se você contar o tap e o rap. Então você já sabe fazer isso. Se você esquecer alguma coisa, ou foi descuido, ou foi porque você não quis fazer. Não é que você não saiba. Então vou dar uma olhada aqui no seu passo 8. Alocar recurso é um passo simples. A gente só praticamente vê a trilha com a duração, o trabalho e as unidades e os recursos alocados. Então eu vou abrir o seu pool de recursos. Primeiramente vou ver aqui se está compartilhado. Então temos seu pool de recursos aqui. Também temos a opção marcada, conforme a gente pede. Ok. E eu acho que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu vou até chegar isso aqui para cá. E mostrar aqui. Então o que acontece? Eu baixo os arquivos que vocês mandam pelo Moodle, eu coloco uma pasta onde depois vocês têm que fazer a verificação dos mesmos. Então o que acontece? No seu arquivo você escreveu S5 espaço por recursos com espaços. E quando eu baixei no Moodle, ele tirou ele substituiu, na verdade, esses espaços por underline. Então, o que vai acontecer? Quando eu abrir seu pool de recursos, ele não vai estar compartilhando com esse arquivo, porque os nomes são diferentes. Então, vou cancelar aqui. Vou abrir seu pool de recursos. E quando eu vou abrir seu pool de recursos, eu acabo tendo 3 opções para abri-lo, na verdade. Então a primeira opção é a opção de apenas escrita. Red, opção apenas de leitura, somente leitura. O de baixo é leitura inscrita. E o terceiro, a gente tem como opção abrir leitura escrita em todos os projetos ligados a esse pool, como se fosse um arquivo master. Você vai ver mais detalhes sobre esse funcionamento no, se eu não me engano, PIP. Acho que é o PIP, no exercício 6. Então eu vou abrir aqui com leitura escrita, vou dar OK. Vamos ver aqui com quem ele está compartilhado. Você pode ver que ele não está compartilhado com ninguém, justamente por causa do nome, que está diferente. Então eu vou vir aqui, vou abrir, vou compartilhar o seu S5 com o pool de recursos com esse nome, com o underline. Provavelmente o Moodle deve ter substituído. Então quando eu clico aqui nessa opção do usar o recurso de um pool, eu só posso selecionar uma opção que já havia anteriormente sido selecionada ou algum arquivo aberto. Então eu vou clicar no arquivo aberto, que está com um nome diferente, que é esse aqui com underline. Vou dar OK. Então agora ele está compartilhado com o seu pool de recursos, que aqui para mim veio com um nome diferente. E aqui ele está compartilhado com o S5. Então, aproveitando isso aqui que eu estou falando, no seu próximo exercício vai acontecer algo semelhante, porque você vai chamar ele de S8. E aí o seu pool de recursos vai estar compartilhando com 2 arquivos, o S5 e o S6. Então você, ao trocar o nome do seu exercício, você vai vir e vai quebrar o link com
o exercício anterior. Senão você vai ter recursos sendo compartilhados a dois arquivos ao mesmo tempo, o que não é o caso. Então vou cancelar. Vou ver o seu passo 8, então, que é o seu curso, né? Então, aluguel de meu computador ficou um produto tipo material, muito bom. História especializada, faxineiro work, alumínio, material, imposto, tipo curso, dinheiro. Muito bom. Geralmente algumas pessoas acabam botando aluguel de meu computador como work. E não é material, mas você fez certo. Falando rapidamente aqui dos tipos de recursos, work são necessariamente pessoas trabalhando, material são equipamentos e consumíveis, por assim dizer, e curso é dinheiro imponderável ou dinheiro que você vai alocar na atividade, onde não vai ter necessariamente o mesmo valor nas atividades que você alocar. Então, tá certo aqui, uma coisa aqui, rótulos de material, deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Material label, no entanto, você traduziu como rótulo de material, que na verdade tem outro nome, que a gente fala que é a unidade do material. Então você colocou aqui 3, 200, 100. Então, eu não sei exatamente o que significa isso que você colocou. 3, o que? 200, o que? 500, o que? 1, o que? Porque isso aqui não é a quantidade é aqui, unidades máximas. Então, o rótulo de material, você deveria botar, por exemplo, alumínio, quantos quilos, parafusos, quantas gramas, ou quantidade, o aluguel de meu computador cada, só um, ou o aluguel de meu computador são 3, é um grupo de 3 computadores. Então, essa parte aqui eu acabei não entendendo. E aí fica com pendência para você dar uma olhada nessa parte aqui nesse campo. E aí temos grupo de trabalho, você não selecionou, unidades máximas, custo padrão, custo por hora extra, custo por utilização, você não colocou nenhum valor aqui. O custo por utilização, na verdade, é um custo que, quando você alocar aquele recurso, você pode até não utilizá-lo só um pouquinho, mas ele tem um custo pela sua utilização. O custo de você chamar, ele já tem um custo. E aí depois ele tem um custo padrão, que é por dia, por hora, por semana, mais o custo de hora extra. Então esses custos aqui, eles se somam. Temos a forma de rateio do pagamento. Como é que você quer fazer isso? No início, no meio, rateado. Botou o calendário base. Então temos outros campos aqui que você acabou não preenchendo. Função, posição, habilidades. Você botou aqui. Ok. Nível org. Ok também. Então vou voltar ao seu exercício. Então, vamos ver aqui. Vou ver a sua tabela. Então, a tabela do passo 8 está aparentemente correta.
mas apesar de estar correta, eu vou fazer uma recomendação que o livro guia manda você colocar assignments units, mas eu vou recomendar você a colocar source name. Aqui. Você pode até colocar como unidades ou recursos alocados. E aí nós vemos o seguinte: você só colocou recursos nessas duas atividades, são esses pacotes de trabalho, supervisão e controle. Vou até ver se aumentar aqui, mas não, você só botou nesses mesmos. Quer dizer, você tem que botar recursos com todas as atividades do seu projeto, porque elas consomem tempo, dinheiro, recursos, então fica essa pendência para você. Você só colocou nesses aqui. Você pode, uma maneira de você colocar é vir aqui pela setinha com esse campo, resource name, e como você acaba tendo até poucos recursos, você pode escolher e colocar, por exemplo, marcar aqui aluguel. Você pode selecionando e escolhendo os recursos que você quer. Outra maneira é você vindo aqui Assignment, e aí você já tem algumas opções, detalhamento maior, e colocar os recursos por aqui. Então vou deletar esse aqui. Então você poderia colocar, por exemplo, imposto aqui em planejamento também. Só que o imposto em planejamento, digamos, seria mais barato do que o imposto em controle. Então, com recurso financeiro você consegue botar diferentes valores. Outra maneira também foi essa que eu acabei de fazer. Você dá um duplo clique e vai em Resource, e aí você consegue também colocar os recursos aqui. Por exemplo, realizar pedido de alumínio, vou colocar um assessor uma unidade. Vou dar OK. E aí vem o custo, o valor dele que eu não consigo incluir, que vem lá do seu pool de recursos. Uma outra coisa interessante para falar aqui é que eu aqui consigo, por exemplo, ter vários tipos de específicos, vários tipos de características diferentes dentro de um mesmo recurso. Então aqui é o recurso assessor, então eu posso ter o recurso assessor do tipo A, que tem esse custo pré-definido no seu pool de recursos. Posso ter o assessor do tipo B, o assessor do tipo C. Enfim, isso serve para eu detalhar e caracterizar aquele recurso. O assessor do tipo A pode ser um especialista maior, tem inglês fluente, enfim, ter características, currículos diferentes do meu assessor do tipo B. Por isso, meu assessor do tipo B, digamos, seria mais barato. É mais barato. Eu posso ter meu assessor do tipo C, que tem menos coisas ainda. E aí, se é mais barato também do que o meu assessor do tipo B. Ou posso ter coisas diferentes. Por exemplo, se aqui não fosse um assessor,
fosse um pedreiro. Então poderia ter pedreiro do tipo A que trabalha na obra normalmente. Eu posso ter o pedreiro tipo B que faz laje, é um pouco mais barato. Eu posso ter o tipo pedreiro tipo C, só que esse aqui mexe lá com concreto, bate estaca, faz um monte de coisa. Ele fica trabalhando o dia todo debaixo do sol, então ele ganha um pouco mais. Não por ele ter um currículo melhor que os outros, mas por de repente, nesse tipo de trabalho, eu não ter gente que queira fazer esse trabalho, e ser um trabalho mais desgastante. Então ele recebe mais que os outros. Então você tem aqui, no mesmo tipo de recurso, eu consigo caracterizar ele de 5 maneiras diferentes, e você consegue depois alocar essas diferenças no seu projeto, conforme a gente vai ver daqui a pouco. Então vou cancelar aqui. Espero que dê para ver também, porque você acabou não alocando recurso nenhum. Então vamos ver como é que ficou seus próximos passos. Então vou para o seu próximo passo, passo 9. Então temos aqui a lista de dinheiro, de acordo com seu nível lá de especialidade que você fez no teu pool. Então, profissional, técnico, administrativo, suporte, passivo de enviamento, então, tipo work, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui, só passo 8 que eu acho que esqueci de ver uma coisa. Então, aluguel de microcomputador, você botou por mês, /MO, e nem está aqui. Então era isso que eu estava querendo ver. Ok. Consultoria especializada, você botou 0,13, quer dizer, não é nem metade de uma consultoria especializada. Então tem que rever isso aqui. Consultoria especializada é caro mesmo. Então tá ok. Queria ver se você tinha posto o aluguel, que é o tipo material, por mês aqui. Então ok. Vou para o seu passo 9.org. Então também, conforme o seu pool de recursos, você definiu, temos setor de compra, especialidade, tipo de material, tipo work. Ok. Na verdade eu vi rápido. Não é isso mesmo. Então temos aqui o grupo que você fez, offline code. Então ok. E passo aqui habilidades. Não tinha visto que você fez o filtro. Estou vendo que você fez o filtro aqui, igual ao work. Ok. Tá. Então vamos passo a passo. Passo 10. Então esse é um passo feito no Resource Usage. Então aqui temos os recursos
alocados. Então, nessa primeira, temos aqui os recursos que não foram alocados no seu projeto nas atividades. Então, início do projeto, realizar pedido, nenhuma dessas atividades, embora início do projeto seja um marco, né, tem recursos alocados. E aí depois temos consultor especializado, supervisão, assessor. E aí aqui já temos alguns recursos alocados nessa parte. Já está tudo expandido. Então, o que é importante falar sobre esse módulo? Primeiro você tem que botar os recursos, alocar os recursos nas suas atividades para esse módulo ficar melhor visualizado. Ter o trabalho, ter os recursos alocados nas atividades. Então, esse passo acaba ficando um pouco deteriorado porque você não alocou os recursos nas atividades. Acaba não aparecendo corretamente. Por exemplo, o certo deveria aqui aparecer, teria, por exemplo, faxineiro e as atividades que o faxineiro está alocado. Cadista e as atividades que o cadista está alocado. E assim sucessivamente. Como se não alocou, o PROJECT acaba mostrando essas informações aqui. Então você tem que resolver essa pendência. E aí, por exemplo, se tivéssemos faxineiro e as atividades que ele foi alocado, que ele tivesse alocado, você teria, por exemplo, informações daquela alocação e não informações sobre o faxineiro ou sobre aquela atividade. Por exemplo, posso vir aqui, faxineiro, e no campo Notes, eu posso escrever detalhes sobre aquela alocação. Um exemplo, o faxineiro está alocado na atividade, digamos, chão. E aí eu poderia escrever que essa alocação foi feita considerando o faxineiro tipo B, onde o mesmo tem que limpar o chão usando o material X, trabalhando tantas horas, etc. Então, tem informações sobre aquela alocação. E aí, por exemplo, se eu tivesse faxineiro alocado na parede ou em outra atividade, poderia ser uma informação diferente. Então, acabou que não ficou aparecendo corretamente aqui. Na verdade, tem uma aqui, ó, consultoria especializada, aparece corretamente. Consultoria especializada, você alocou em supervisão. Se você tivesse alocado consultoria especializada em outras atividades, ela apareceria em outras atividades aqui. Como você botou só supervisão, aparece só supervisão. Então você pode ir aqui no campo Notes e escrever que a função da consultoria especializada na supervisão é X, Y, Z, ou seja, é a informação do campo Notes na alocação. Então, essas informações que temos aqui são informações da alocação do recurso. Então, não são informações de atividade, nem informações de recurso. Quando você tiver esse passo feito corretamente, eu deixo para você verificar, por exemplo, o que você escrever aqui no campo
supervisão no Notes nesse passo, se vai ser o mesmo ou se vai ser diferente se você escrever isso na atividade ou no recurso, por exemplo. Já adianto que vai ser diferente. Então aqui temos a classificação também desses recursos. Conforme eu já falei, você tem uma tabela de taxa, então eu posso escolher que a consultoria especializada em supervisão é do tipo A. Se eu tivesse, por exemplo, consultoria especializada no planejamento, eu poderia selecionar que a consultoria especializada no planejamento, se tivesse, seria do tipo B, seria do tipo C, enfim, eu iria detalhar essa alocação de recursos, coisa que eu não consigo fazer no pool de recursos e nem nas atividades. Outra informação aqui importante é eu classificar o recurso, a alocação de recursos dentro daquela atividade. Por exemplo, consultoria especializada é um apoio. Dentro de supervisão é um apoio. Se eu tivesse planejamento, poderia ser um apoio, poderia ser um líder. Então, é uma classificação. Novamente, falta você alocar os recursos para ter uma visão melhor desse passo. Então, temos esse campo aqui também, do lado direito, informações do tipo trabalho, trabalho regular e overtime, que é o horas extras, né? Trabalho extra. Pedimos também para você configurar esse campo. Você teria que vir aqui nesse Styles e mudar, né, a formatação e configurar esses campos. Então você viria aqui, demorando um pouco agora. Foi. E aí você botaria no formato que a gente pede, botaria a cor, e aí você configuraria esse campo. Então tem essa pendência para você também, que é configurar os detalhes do campo na aba direita, na parte direita, conforme a gente pede, que você não fez. Então vou para o próximo passo, passo 11, mapa de materiais. Esse passo também é muito interessante, mas também temos problemas aqui nele por causa da alocação de recursos. Esse passo é importante porque você consegue ver a quantidade que você precisa daqueles seus recursos e quanto que ele custa. Você aqui botou o work, mas não foi isso que a gente pediu. Então eu vou botar aqui, cadê? Custo. E se eu não me engano, o ativo, para você verificar isso no guia de exercício. Para algo assim, e tinha uma configuração aqui de cores também que a gente pede para fazer. E o que temos nesse passo? Temos a quantidade do recurso que você está usando naquele projeto e temos o custo dele. Então a gente consegue fazer uma gestão daquele recurso. Essa quantidade que vem aqui também foi aquela quantidade que você colocou lá no seu pool de recursos. Inclusive, lá você fez um campo que você chamou rótulo de material, que eu pedi para você consertar, que é uma pendência. E você deve colocar lá se são quilos, são sacos, se é milhas, quer dizer, qual é a unidade de medição daquele material. Então fica uma quantidade, alumínio, 200. 200 o quê? Entendeu? Fica essa pergunta. Parafuso, 75. 75 o quê? 75 parafusos, 75 sacos de parafusos,
Eu não sei. Então tem que consertar isso aqui. Mas esse passo serve para você, por exemplo, saber a quantidade e o preço ao longo do tempo. Ou seja, se você precisa mais, se você precisa menos. E aí você consegue fazer uma gestão daquele recurso. Inclusive saber se seu almoxarifado, se você tiver ele suporta, aguenta aquela quantidade. Não adianta nada você ter muito recurso, comprar muito recurso logo no início do projeto e você não ter onde guardar. Então você tem que fazer essa gestão também. Então você pode comprar um pouco no início, um pouco no meio, e aí você consegue fazer essa gestão, ver se o seu almoxarifado aguenta, fazer a parte logística. Então esse passo é muito importante. Então vou para o seu passo 2 e, aproveitando, anote aí, Nicolas, o seu número 17. Vou dar uma olhada no seu passo. Então você tem o passo para SPI aqui, muito bom. Mostra que você fez corretamente. Ok. O interessante desse passo é você ver se existem super alocações nos seus recursos e se existem gaps também de recursos quando eles são utilizados. Isso aqui acaba que não vai ter muita utilidade porque você acabou não alocando os recursos, então não tem superalocação, porque não tem recurso alocado. Então é como se o seu projeto estivesse ainda na parte do E4, sem alocar os recursos. Então é muito importante você alocar os seus recursos, até para você começar a ter problemas e resolver esses problemas. Por exemplo, depois, quando você alocar os seus recursos, você vai perceber que você pode não ter recursos suficientes. E você vai ter que nivelar esses recursos, até conforme a gente pede no dia de exercício. Tem aqui Living Options e outras opções aqui que você, quando alocar, vai poder fazer. Então, no mais, o passo está correto. Vou para o próximo passo. Passo 13, agenda de recursos. E vejo que você não fez um filtro que a gente pede para você fazer nesse passo. Então, ficou faltando filtro. Eu vou mostrar para você como que se faz o filtro. Embora, como eu disse anteriormente, estamos numa etapa onde não é para eu ficar mostrando para você como é que se faz as coisas, tá? Porque senão você vai acabar decorando e não vai tentar fazer, e não vai tentar resolver os problemas. E aí, o que acontece? A gente acaba fingindo que você está aprendendo, porque você decora, vê como é que eu fiz e não tenta resolver. E você já tem essa maturidade para tentar resolver esses problemas. Não conseguindo, claro, estou à disposição para tirar as suas dúvidas. Mas é importante você tentar resolver todos esses problemas. Na próxima correção eu já não vou ficar mostrando detalhadamente como é que se faz as coisas. Então a gente vai fazer um filtro nesse passo 13. Eu vou fazer porque senão você pode ficar perdendo tempo, uma coisa que também não tem tanta importância assim. Então, no filtro, eu vou ter resource names, contém, e agora que vem o segredo. Eu vou fazer com que o Project me pergunte algo. Na verdade,
é como se ele mostrasse um aviso informativo para mim e eu vou dizer para ele o que ele vai fazer. Então, eu vou escrever aqui, entre aspas, entre aspas, meu Deus do céu, tá difícil. Agora foi. Eu pedi para escrever nome do recurso. Tudo que tiver entre aspas tem caráter informativo, ou seja, é apenas para mostrar uma informação. Isso não representa nada para o project, não significa nada. É uma informação para o usuário. Então, se escrever nome do recurso, escrever nome da atividade, escrever qualquer coisa aqui, não vai fazer diferença. Depois dessas aspas, é que vem o segredo, que eu estou no ponto de interrogação. Então, vou dar save, vou dar apply. Aqui na verdade o filtro não foi. Vou chamar esse filtro de Daniel, né? Clica aí. Então, agora sim aparece o nome do recurso. E aí você escolhe qual é o nome do recurso que você quer. Por exemplo, vou ver engenheiro. Vou dar OK. E aí eu vou ver o seguinte. O engenheiro, ele não trabalha nenhum dia. Aparece alguma coisa aqui no sábado, mas não foi erro. Acho que foi erro. Não trabalha nenhum dia nesse meu calendário. Então, vou vir aqui no filtro e vou editar para você ver, por exemplo, tudo que está aqui no nome do recurso é informativo. Eu, por exemplo, vou tirar e vou botar só o ponto de interrogação. Eu acho que ele não permite eu botar só o ponto de interrogação. Então vou botar aspas e pontos de interrogação. Aí ele permite. Então, ou seja, não perguntou nada. Eu botei aspas só para enganar o cliente, não tem nenhuma informação aqui. E o ponto de interrogação faz ele perguntar para mim o que eu quero. Então, vou botar a cultura especializada que eu sei que você alocou em supervisão. Vou dar OK. E aí eu vejo quando a cultura especializada começa no meu calendário, até onde ela vai, quando ela termina, vejo as horas, aonde ela está alocada, que aqui no caso é só supervisão, mas se estivesse alocada em outras atividades, apareceria aqui também. Então fica essa pendência para você verificar no filtro que você acabou não fazendo. Então, Nicolas, anote aí mais o número 11. Vou continuar a sua correção. Vou para o próximo passo. Então, do passo 14. E aí eu consigo ver a duração, início, trabalho. Consigo ver os recursos, né? Os custos, o início e o término dele, duração. Então, é um passo também importante. Só ficou, temos imposto também no controle, só ficou a pendência de você alocar os recursos e-mail para você ter uma visão melhor desse passo. Quer dizer, tem recursos alocados, esse passo não tem muita serventia. Para você ver aqui pelos poucos recursos que você alocou, isso inclusive eu botei, você consegue ver que você vê todos os pacotes de trabalho, os produtos, os recursos que se encontram dentro daquelas atividades e dentro da sua EAP, do seu escopo.
Então, no mais, o passo está aparentemente correto, né, com os campos aqui. Peço sempre para você verificar aqui as configurações dessa aba, que eu vi que você não fez nenhuma. Vou para o próximo passo, 14H. Esse aqui você só fez a configuração na primeira linha, ficou faltando fazer na outra, inclusive aqui ficou em branco. Então, peço para você fazer essa configuração aqui no restante da tabela. Então, e esse passo aqui também está incompleto. O campo, a gente pediu para você colocar vários campos aqui. Unidades máximas, custo padrão, e não estou vendo. Tem até um campo do tipo work que a gente não pede. Vamos até aqui na tabela. Mas foi a casa que tem. Indicators name 14H. Agora foi isso aqui que houve. Agora que eu apliquei foi. Então temos o tipo de recurso, unidade de material, unidades máximas, custo padrão. Então temos, deixa eu procurar aqui o supervisão, que é o único que eu posso falar alguma coisa aqui, que é o único que está alocado. Então temos informações importantes aqui. Então temos o work, as unidades, percentual alocado. Então aqui, por exemplo, a gente vê que tem 25% alocado aqui, essa capacidade, depois vai para 5%. Então temos informações interessantes. Sabe que aqui ficou com a cor e aqui em cima não. Provavelmente porque aqui não estão alocadas nas suas atividades. Então, essa característica aqui, até pensei que só tinha feito a primeira linha, é porque não estão alocados. Então dá esse problema que a gente está vendo. Então é isso, Nicolas. A gente fica por aqui. Anote seu último número 42. E corrigir essas pendências que ficaram, que não são poucas, né? Só alocar os recursos você vai encontrar algumas dificuldades no meio do caminho, e as outras que eu falei no decorrer do vídeo. Qualquer dúvida, coloque no fórum. Estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.